Olá, hoje é 11 de fevereiro de 2025. O Jordão, presidente do MPV, me pediu para eu fazer uma live, uma entrevista com o Dr. Paulo Ozon e com a doutora Maria Bethânia de Almeida. Vou falar rapidamente, mas rapidamente mesmo, o currículo dos dois. O Paulo Ozon é médico, professor de doenças infecciosas, coordenou a residência médica por 15 anos do Emílio Ribas. E eu até peguei para ler a matéria esses dias, o Ozon, quando me preparava para isso, ele saiu numa revista, na revista Veja, em 2009, uma matéria com o seguinte título: O Dr. House brasileiro mata charadas da medicina. Eu li a matéria, é sensacional. Ele é conhecido como House, ele resolver problemas que ninguém está resolvendo. Trabalhou na linha de frente da Covid, aqui em Atibaia, nós dois somos de Atibaia, onde, quando ele começou, ele montou, junto com outros médicos, uma central de atendimento que basicamente tratou mais de, acho que 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e simplesmente não morreu ninguém. A taxa de mortalidade da cidade fez assim, ó. E eu falei para os meus amigos assim, ó, fica olhando a taxa de mortalidade da cidade agora, o que vai acontecer? Vai cair. Caiu e eles não acreditavam, né? Porque é remédio tudo sem comprovação científica. Todo morrer gente por sorte, talvez. E aqui também está na live a doutora Maria Bethânia de Almeida, que é médica, ginecologista e obstetra. É formada no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte e coordenadora do MPV. O Hospital das Clínicas tem ligação com a UFMG. Bom, qual que é o objetivo aqui dessa entrevista? É dar o máximo de orientações possíveis para os médicos que estão afim, que não estão em negação, que estão afim de tratar os efeitos adversos das vacinas, né? Então, eu gostaria de começar aqui mostrando uns dados antes de passar a bola para eles. Um minuto só, o Google está desejando de ignorar protetor de janelas privadas. Então, a teleaula, permitir. Eu vou compartilhar aqui a tela para eu mostrar uns dados aqui. Isso aqui é um estudo. Vocês estão vendo? Sim. Ok. Isso aqui é um estudo que saiu hoje. Dados do Japão. Aumento de câncer teve um aumento geral, que não é muito grande, de 2%, mas alguns câncer tiveram um aumento forte, como câncer no ovário e leucemia, como pode ser visto aqui no gráfico facilmente. Deixa eu voltar aqui para a pergunta, para a conversa com os dois. Vamos começar primeiro com Paulo Ozon. Paulo, esses dados desse estudo hoje, está sendo o que você está acompanhando na sua prática? Você é o para-raio, você é o médico que chega para você. Com certeza, é uma das primeiras coisas que, logo no começo da pandemia, no começo da vacinação, eu tive um paciente que estava em processo, ele e a esposa, né, para ter um filho. E ele teve que ir para a Inglaterra, porque ele é um executivo de uma empresa, e acabou, ele tinha todos os exames normais, mulher também estava tudo ok para ter filhos, né? E ele foi para a Inglaterra, teve que tomar vacina, aquela coisa toda, depois voltou e nada de gravidez, né? Daí eu sou clínico dele, da família, acabei, olha, vamos começar a fazer pelo menos um espermograma, né? E esse espermograma foi um susto, né? Porque ele tinha um espermograma normal, caiu para 10% o número de espermatozoides e espermatozoides anômalos, né? E, na verdade, você, no homem, em função de você poder examinar o esperma, é mais fácil, isso a Bethânia acho que pode responder melhor que eu, do que na mulher. Mas, na verdade, assim, as clínicas de fertilização, elas estão bombando,
entendeu? Porque o que está acontecendo é que a gravidez está começando a ser um processo, uma coisa difícil. E esses casos Então, de câncer, como é que tem, então daí, vou dizer assim, eu não sei quanto tempo vai demorar para talvez ter câncer também de aparelho genital masculino, né? Mas com certeza, né, para poder aparecer câncer na mulher, né, no ovário, com certeza você tem um processo inflamatório no ovário que acabou degenerando em câncer, que é o que é a história natural das coisas, né? Então, eu acho que vamos dizer assim, eu fiz um vínculo, inclusive, eu acompanhei muitos pacientes na época da AIDS, né? Na época da AIDS eu tive assim, eu era um dos médicos de São Paulo que tinha bastante pacientes com AIDS, né? Coincidentemente, o Fauci, foi ele que organizou toda a parte de AIDS, né? É o mesmo que vem agora com a Covid, né? Então, isso para mim não é coincidência nenhuma, né? Na verdade, tanto a AIDS, né, mexeu com a parte de natalidade, quanto está mexendo agora com a Covid. E as duas doenças, né, tanto a AIDS quanto eu não vi ainda as pessoas acordarem para isso, né, mas tem muita coisa parecida, né, como, por exemplo, a depressão de imunidade, que acontece nas duas, toda a parte de comprometimento da reprodução, né, tudo isso é muito semelhante, né, mas eu acho que a Betânia está muito mais. Está muito mais. Betânia, por favor, ligue seu microfone, que aí eu estou desligando e que não está falando para não ter nenhuma falta. Como é que tem sido para você também essa questão dos dados que saiu hoje de câncer no ovário? Foi um aumento grande que o gráfico mostrou aqui. E fora da faixa etária, o mais importante que aconteceu depois da era Covid, da spike, da presença dessa modificação que eles fizeram nesse vírus, né, é que você está tendo câncer fora da faixa etária. Então, eu tive uma conhecida que 23 anos, que foi tirar os 2 ovários, ficou em dúvida se era borderline, se não era, mas aí falou que era borderline, não era câncer, mas tinha uma metástase no momento, sabe? Então, assim, aí vai para São Paulo, rever a lâmina e tal. Assim como tem tido na idade correta. Nós temos um aumento do número de câncer de um modo geral e um aumento do número de cânceres fora de faixa etária. Então, isso é que chama muito a atenção da gente. Câncer de mama em mulheres muito jovens, mais agressivos, crescimento rápido, que é o que a gente chama de câncer turbo, né? Que é que está mais, assim, muitas vezes, muitos por cento acima do que era o esperado. Tá, e como é que tem sido para vocês dois, fazer pergunta primeiro para a Maria Bethânia e depois para o João. Como lidar com isso na prática? Como que o médico está lidando com isso na prática? Está conseguindo? Quais são as orientações, sugestões que vocês têm? Na verdade, o paciente segue o mesmo tratamento, a mesma linha, vai para o oncologista, e os oncologistas continuam fazendo as mesmas coisas, né? Agora tem surgido ao uso de drogas reposicionadas também no tratamento de câncer. Então, nós estamos, assim como discutimos o uso de droga reposicionada no tratamento da Covid, se você imagina que você tem um câncer que pode ter sido desencadeado pela proteína spike, porque ela inibe a proteína P53, ela modifica todo o parâmetro imunológico da pessoa, e aquela tendência que ela teria, poderia ser que ela nunca tivesse esse câncer, com ela modificando o seu sistema imune, suas células de defesa. Quando você faz muitas doses de imunizante, de muita coisa, seguidamente, o sistema imune ele vai derivar a produção de imunoglobulina para IgG4, que ela é uma linhagem de imunoglobulina que não protege da doença e distrai o sistema imune. Então, você tem um sistema imune distraído pelo excesso de estímulo, né? E aí ele não sabe responder aos estímulos habituais. Então, toda noite você tem que matar as suas células que poderiam virar câncer. Todo mundo tem um oncogênio. Então, eu acredito que a proteína spike, ela acorda o que a gente tem de pior. Então, se você tem uma tendência genética, que é o que chama atenção. E o segundo fato é o lote do imunizante. Eu preciso pontuar essa questão do lote,
porque tem o trabalho da Dinamarca, depois foi feito um na Suécia, que também reafirmou isso, que você vai ter efeito colateral grave em 4,2% dos lotes vacinais. Então, a cada 100 pessoas que forem inoculadas, 4 vão ter problema grave de saúde, incluindo morte. Então, você vai ter os problemas do sistema nervoso central, os cânceres, alterações imunológicas e tal. E 30% vai ter efeito colateral leve. Então, eu falo para as pessoas assim, todo mundo vai ter alguém conhecido acometido. Por um Covid longo, por uma baixa de memória, por um cansaço que não tinha, por uma falta de não consegue mais alcançar a mesma atividade física que ele tinha, o intelectual, né? E aí nós vamos ter as doenças autoimunes, porque o nosso sistema imune saiu completamente do controle, e com isso também aumenta o número de câncer, sem falar na inflamação sistêmica, né? Olha, então, os riscos de trombose, lá. Tá. João, a mesma pergunta. Qual a dica para os médicos que estão a fim de enfrentar isso? Não os que estão em negação, fingindo que não está acontecendo nada. Pois é, o que está acontecendo é que ou você de uma certa forma, negado, né? Muitas vezes até de uma forma mais ou menos agressiva, né? E eles fazem de conta que não está acontecendo nada, né? Eu estava pensando assim, dos pacientes que eu trato da chamada Covid arrastada, né? Que eles misturaram a Covid arrastada com vacina, então você não sabe direito o que é uma coisa ou outra, né? Eu acho que na hora, para poder encobrir as vacinas, você fala em Covid arrastada, né? É difícil de você diferenciar uma coisa da outra. Eu até tenho uma coisa muito interessante, quando eu comecei a tratar com o tratamento precoce, né? E um colega que foi aluno meu, e que a gente tinha uma certa ligação, às vezes até saíamos para jantar, ligou para mim, que tinha sido aluno meu, ligou para mim perguntando sobre a Covid, o que eu estava achando. Quando eu falei para ele que eu fazia tratamento precoce, né, ele ficou quieto, desligou o telefone, e depois um paciente que eu encaminhei para ele, que é endócrino, né, veio dizer que ele estava colocando algumas coisas ruins a meu respeito no Facebook, né? No Facebook, que eu não tinha uma atitude científica, né? E daí eu liguei para ele, falei, ô, fulano, é deselegante, pelo menos, né, no mínimo, para não falar antiético, você tá falando essas coisas, colocando nas redes sociais uma coisa como essa, né? E, na verdade, eu não te contei a história toda, né? Eu tenho mais de 300 pacientes tratados sem nenhum óbito, né? E graças a um encontro que eu tive com Deus. E eu acabei indo com ele para o cartório, e ele o próprio punho, fez uma declaração de que ele só mandaria pacientes bons para mim, que não teria... Sorte, pura sorte. Não, esse fato aqui é legal, aqui em Atibaia. Eles trataram, de repente as mortes em Atibaia fizeram assim, ó, isso aconteceu. Você continuava morrendo 2 por dia, 3 por dia, 5. E Atibaia parou. Aí veio o Omicron, terminou. Mas aqui, voltando ao assunto aqui. Tem um dado bom desse estudo japonês. O aumento de câncer é que vocês são o para-raio. Os problemas chegam para vocês. O aumento total de mortes por câncer no Japão, em 2023, foi 2%. Não foi um número muito alto. Então, já temos uma pequena boa notícia, pelo menos em câncer. Em alguns tipos de câncer, aumentou bastante, como leucemia e esses cânceres no ovário. Deixa eu pegar aqui o próximo dado que eu queria mostrar, que eu queria falar com vocês. O que acontece é o seguinte, nós temos um grande problema. Quando a gente começar a falar sobre efeitos colaterais da vacina, a gente precisa lembrar do seguinte fato. Quando a Pfizer lançou as vacinas, isso você não precisa ser cientista, não precisa nada para entender o que eu vou falar. Quando a Pfizer lançou as vacinas, eles precisaram montar um grupo de pessoas, um departamento na empresa,
para fazer para catalogar tudo que estava acontecendo de efeitos colaterais. E aí eles contrataram 2.400 pessoas. Então, porque é uma quantidade tão absurda e diferente de efeitos colaterais que não dá nem para discutir caso a caso. É uma coisa, tem que ser uma discussão geral, né, sobre efeitos colaterais, porque quase tudo piora, né? Deixa eu pegar um próximo dado aqui, eu vou mostrar para vocês, eu acho que vocês conhecem esse dado já. Esse é um dado, está aparecendo para vocês? Tá. A força de trabalho nos Estados Unidos, pessoas com deficiência de 16 anos ou mais. Exatamente em 2021, quando começam as vacinas, explode o gráfico. Ou seja, nós temos uma grande quantidade de pessoas, pronto, voltei aqui nesse gráfico, nós temos uma grande quantidade de pessoas que viraram oficialmente pessoas deficientes. Isso aqui são os dados nos Estados Unidos. Então, é um grande número de doenças possíveis que podem ocorrer para a pessoa ser considerada deficiente físico, né? Ficou problemático, não é mais 100% a pessoa, né? Como é que tem sido para vocês no consultório e como que vocês estão lidando com isso? Quem pode começar? Maria Bethânia? Eu não tenho... o deficiente físico é aquele que vai ser impossibilidade de trabalhar, de ir à escola e tudo. Eu não tenho visto nesse avanço de número, não. Mas eu tenho gente que continua trabalhando, mas com mais dificuldade. Então, assim, a questão do brain fog, né, que é a névoa cerebral, então, assim, isso dificulta demais. A pessoa fala assim, eu não estou rendendo, estou querendo fazer uma prova, eu não estou conseguindo estudar, um concurso, eu estou indo trabalhar, um bancário. Aí ele chegou para mim e falou, olha, eu não estou, tem uns 2 ou 3 meses que eu não estou conseguindo acompanhar, não consigo, tive mal-estar, como se fosse uma morredeira, 2 vezes, tive que me apoiar e tal. Foi no neurologista, o neurologista conseguiu falar para ele que era do inoculante. Aí ele foi constar comigo, aí chegou lá, eu pedi o dímero, estava 4.100 o dímero dele. Então, assim, você tem uma inflamação sistêmica e que em cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, por exemplo, eu não procurava nunca antes avaliação de dímero e depois do evento, desse aparecimento da proteína spike, né, que é esse vírus que teve esse ganho de função, porque não tem nada na natureza que dá trombose igual isso, né? Então, isso foi feito, encomendado para poder cumprir esse tipo de função. E você pode estar com tudo bem, você começa a mudar o seu dia a dia, aí você tem essa modificação. Tive uma paciente, uma senhora, que ela tomou 2 Coronavac, não teve nada, quando ela ia consultar, pediu os exames. Aí ela fez um dímero de 325, daí há 20 dias ela tomou a 3ª dose, que é de mRNA, e aí ela começou com diarreia, não parava em pé, uma neurite, ruim. Quando ela chegou no consultório, pediu o dímero, estava 4.100 e pouco. Entendeu? Então, assim, ela ficou inabilitada de ficar em pé, de ir à rua. Ela tem uma fazenda, ela ficou 5 meses sem ir à fazenda, sabe? E aí eu consegui fazer o tratamento, fazer o protocolo, fazer o pós, que seria o long COVID, que é o pós-inoculante, né? E o que acontece? Ela gastou uns 4 meses tomando medicamento, 5 meses, 6 meses depois ela conseguiu voltar e pegar o carro. Mas ela fala assim, eu não consigo viajar com meus filhos, porque eu não consigo ficar muito em pé, eu não consigo acompanhá-los, mas já renasceu, já ganhou 3 anos já de vida depois disso. Entendeu? Então, assim, eu chamo esse Covid longo ou pós-vacina, pós-spike, que é o termo melhor, porque tanto faz se você conhecer o vírus ou se você teve o imunizante e você tiver essa proteína spike aí no seu corpo fazendo inflamação, você tem que fazer imunomodulação. O caminho quem é proprietário da proteína spike, ele vai precisar ficar imunomodulado, é o novo HIV.
Eu já falo isso há muito tempo, já tem uns 3 anos já que eu venho falando isso. Tá? A pessoa tem que manter isso sob controle. E de tempo em tempo está fazendo exame, e qualquer infecção, qualquer outra virose que ele tiver, qualquer baixa imunidade, estresse, e que ele sentir que o corpo dele ficou diferente, ele tem que procurar e fazer os exames de novo, porque a gente tem que achar onde é que está manifestando esse processo inflamatório, em qual sistema dele. Tá? Então, pode ser doença autoimune, pode ser baixa de imunidade para infecção, outra infecção qualquer, pode ser câncer, pode ser endotelite, qualquer uma dessas coisas. Então, não dá para ficar sentado só pensando, não. Ozon, o gráfico oficial, o que você está vendo também está refletindo aquelas informações de mais gente com dificuldade, até para conseguir cumprir um trabalho? No meu trabalho, né, eu atendo consultório, e basicamente eu sou muito procurado para se fazer diagnóstico, e tenho pacientes que são pacientes antigos, né? E para mim ficou muito claro que a mudança, né? Por exemplo, aparecimento de câncer, mas esse câncer se apresentando de uma forma clínica diferente. Para você fazer diagnóstico é mais difícil, né? Então, compromete, vamos dizer assim, essa parte, a proteína spike, ela compromete, primeiro, essa parte de regulação de câncer. Isso aí, com certeza, isso não tem dúvida. Então, mexe com cogênese. A outra coisa importante, mexe com a imunidade. Quer dizer, o número de pessoas, obviamente, tem uma inter-relação entre essas coisas, né? Mas o número de pessoas com infecção é também um número que aumentou muito claramente. Pessoas com sinusites, por exemplo, assim, de repetição após a vacinação. Outra coisa que eu percebi logo no início, né, foi essa questão da mudança da fertilidade, né, pessoas que queriam ter um filho, que não conseguiam, e estão hoje nas clínicas de fertilidade. Outra coisa interessante, né, que isso aí lembrou muito o tempo da AIDS, né? Então, o tempo da AIDS, uma pessoa relativamente jovem que aparecia com zoster, você podia manda fazer o HIV, mas não tenha dúvida que vai dar positivo, né? E sendo que os casos que eu estou vendo hoje obviamente que eu vi muitos pacientes com HIV, com AIDS, né? E vi muitos casos assim bastante intensos, né, do zoster, né? Me lembro até de um paciente que fez uma ferida tão profunda que o osso ficava à vista, né, na região posterior do corpo. Outra coisa também que mudou o comportamento é o herpes simples. O herpes simples mais difícil de tratar e mais extenso. Eu cheguei até uma época, né, eu estava preocupado com a questão da coagulação, né? E eu tomei a iniciativa de procurar e acabei achando o dímero, né? Como sendo um marcador. E depois a gente acabou conversando no grupo, né, Betânia, e a gente falou a respeito do dímero D. E eu tive uma sorte que eu queria falar isso a nível de país, né? Então, eu tive um convite da Jovem Pan, tá certo, para falar sobre a quarta dose do Dória, né? E eu acabei desvirtuando um pouco, né? Durante 20 e poucos minutos eu falei sobre efeitos colaterais da vacina. Eu comecei minha fala dizendo o seguinte, assim, que a gente precisava começar a prestar atenção, né? E desmistificar essa coisa que a vacina não provocava nada, né? Que a vacina provocava, e daí falei 20 minutos sobre tudo isso, né? E passado alguns dias, o repórter que entrevistou o Piotr disse que o telefone da Jovem Pan não parava de tocar. Veja só, as pessoas todas estavam muito, muito ligadas, né, nisso, né? E não paravam de ligar para a Jovem Pan, e daí a gente teve que fazer mais uma entrevista, né? E nesse momento eu até estava com um pouco de medo, porque eu passei por alguns riscos, né?
em relação ao início da vacinação, quando a gente falou para não vacinar, né? Eu, a Anise, o ONG, o Paulo Zanotto, a gente falou em mais de uma live que não era para vacinar, né? E até o ONG acabou tendo uma morte estranha, né? Mas para mim foi muito bom ter passado isso em rede nacional, né? Que foi a Jovem Pan News, né? E depois outras entrevistas foram aparecendo, mas assim sempre com uma certa dificuldade, né? E fora que vão dizer assim as ameaças que surgiam, né? Afinal das contas, a quarta dose do Dória, né? Que estava querendo fazer, que era da Coronavac, que era a mais leve, né? Se leve agora por causa de desconfiança, né? Porque dava menos efeito colateral e acabou não saindo a quarta dose do Dória, né? Então, assim, uma doença que causa problemas em relação a câncer, problemas em relação à imunidade, problemas em relação à fertilidade, problemas em relação ao sistema nervoso, né? Por exemplo, paralisia facial periférica, eu vi algumas. Isso parecia muito tempo da AIDS. Por isso que eu comecei como eu tive uma vivência muito forte, muito grande em relação à AIDS, eu comecei a ver a semelhança. E atrás dessa semelhança tem o Fauci, entendeu? Quer dizer, assim, então, agora deixa eu perguntar. E dá para separar bem vacinados e não vacinados? A COVID causa a mesma coisa? Eu concordo com a Betânia, não dá para comparar. Por exemplo, eu vi um grande amigo meu, que é de São Paulo, no dia 10 de janeiro, eu estava até voltando de viagem, ele é um sujeito de 50 e poucos anos, preocupado com o físico, preocupado com a cabeça, um sujeito assim que você fala assim, um exemplo do sujeito que sabe comer, que sabe levar a vida, que sabe fazer atividade física e tal, era ele, entendeu? No dia 10, sexta-feira, eu estava voltando de viagem, a família me ligou, né, que ele estava passeando com o cachorro em São Paulo, numa rua perto da Avenida Paulista ali, simplesmente caiu duro, né? E ele estava ótimo, eu cheguei a vê-lo algum tempo atrás aí. Ele é vacinado ou não vacinado? Vacinado. O que eu não vacinado que teve a doença, está correndo os mesmos riscos? A pergunta é então, o mais comum é o sujeito vacinado que apresenta esse cansaço crônico, que ocorre à tarde, ele diminui a memória, tem queda de cabelo, são as coisas mais, pelo menos, que eu mais vejo, né? E a Betânia depois podia acrescentar outras coisas, mas assim, que eu tenho observado mais é isso, é perda de memória, cansaço, mas cansaço de doente mesmo, né? E outra coisa é queda de cabelo. Então, e é gozado, como as pessoas vão dizer assim, não conseguem juntar isso, né, com uma coisa que é a Covid, que é a vacina, né? E quando você fala, isso parece que você acende um estupim que isso começa a rodar, né? Aqui em Atibaia, acho que muita gente está consciente agora, né? Não foi só pela vacinação, pelo tratamento precoce, mas por outros motivos também, que eu não vou entrar em consideração. Mas a pergunta acho que não ficou tão clara. Eu quero saber o seguinte: eu não sou vacinado, estou correndo o mesmo risco dessa doença ou não? Não está. Desculpa. O que acontece é o seguinte: quando nós não tínhamos ninguém vacinado, quem pegou a Covid e foi devidamente tratado tinha muito pouca chance de fazer um Covid longo, tá? Então, assim, né, doutor Paulo? Então, assim, o que eu vi, assim, quando a gente trata e depois, se a pessoa tem algum sintoma, a gente vai tratando até aquela inflamação toda chegar ao fim, porque tem o que inflamou muito, às vezes ele demora mais tempo. Mas se ele foi tratado, ele tinha mais de 80%, 90% de chance de curar
e manter a sua imunidade e não ter mais problema nenhum com isso. Daí ia ter outra cepa, ele pegava uma onda para fazer lá uma gripinha, vai ter um outro Covid aí, como sempre foi na vida, você pega uma gripe, outra gripe, outra gripe. Quando você é imunizado, você teve as 3 tecnologias, do vírus, né, morto, né, e aquela do adenovírus, que é um DNA chipado, né, no adenovírus chimpanzé, que era da AstraZeneca, e o mRNA. Você passa a colocar um material gênico, isso é uma terapia gênica. Isso não é um imunizante, isso é uma terapia gênica, você coloca dentro de você, e lá dentro ele falou, vai replicar um pouquinho para estimular o sistema imune e vai funcionar como uma vacina. O que, na verdade, eles não tinham certeza, eles não tinham como dizer que ia funcionar, que não ia funcionar, se ia acabar, se ia sumir, quantos dias, nem nada disso. Fizeram uma pesquisa num tempo pequenininho e lançaram na praça. E aí, o que aconteceu? A de DNA, né, que é o adenovírus, foi levando a muito problema de coagulação e muito rápido. Tanto que a gente perdeu aquela promotora lá no Rio, grávida, a Thaís Possato, que faz a púrpura trombocitopênica idiopática, cai as plaquetas, a pessoa dá uma hemorragia e morre. Foi o Bruno Graff, nós temos vários aí, todo mundo já sabe que é disso. E ele teve também umas hepatites na Inglaterra de recém-nascido, que era por Shed, por adenovírus, que era suspeita, logo pararam de fazer Astra e aquilo abafou o caso, pronto. Né, nada pode ser dito. Quando você pega o RNA mensageiro, que diz que ele tem um nanolipídio que vai levar lá o RNA, que vai entregar não sei aonde, e aí você vai fazer uma célulazinha imune, aquilo vai derreter e sumir em dias. Mentira, que já acharam, já que 600 dias depois, esse RNA, esse andando por aí. E hoje, o que a gente sabe? Que existe uma transmissão por exossomos, que são pequenas partículas, não é nem um vírus completo, que carrega essa proteína spike. E esses exossomos, tem gente que não consegue, às vezes, fazer um anticorpo, ele fica com muito exossomo desse RNA, dessa proteína spike. E ele vai estar sempre transmitindo, são o que a gente chama de shedders, que são grandes transmissores de exossomos. E tem pessoas que respondem muito mal à presença desses exossomos, que é o que, às vezes, muito não vacinado sofre. Então, ele não foi vacinado, teve o Covid, tem seu anticorpo, mas ele, toda vez que ele entra em contato com esse pedacinho de proteína spike, ele pode reagir mal. Então, na verdade, nós todos estamos no mesmo barco, vacinados e não vacinados, com a chance de que o não vacinado tenha o seu sistema imune íntegro, não foi modificado por uma terapia gênica. Essa é a diferença básica. Mas nós todos sofremos a ação da proteína spike por Shed, por conviver com pessoas que já tomaram não sei quantas doses. Então, nós todos estamos sujeitos a fazer imunomodulação. Quanto tempo? Eu acredito que é ad eterno. Eu acredito que nós sempre estamos cuidando da saúde, cuidando da atividade física, cuidando... uma AIDS transmitida pelo ar, é isso? É mais ou menos isso, por secreção, tanto que no trabalho da Pfizer, que você quer falar da fertilidade, ele falava o seguinte, quem ia lá, homens e mulheres, eles tinham que ter 28 dias, que foi o prazo que eles estipularam lá na cabeça deles, que tinha que ter relação de camisinha, que podia passar no sêmen, podia passar não sei o quê, e o sêmen é um grande transmissor, sangue da menstruação, saliva, e você não precisa ter contato íntimo, você pode estar dentro da mesma casa, cozinha, assiste televisão, e você vai sofrer influência desses exossomos. Então, nós estamos todos no mesmo barco, com a diferença de quem usou muitas doses e pegou um lote ruim, pode estar com o sistema imune mais comprometido, vai sofrer mais e vai ter mais chance de ficar doente. Eu quero entrar nesse assunto agora aqui, para ilustrar para as pessoas que estão aqui assistindo, tanto a Maria Bethânia quanto o Paulo Ouzon falaram do sistema imune das pessoas que está com deficiência. Eu vou mostrar aqui um gráfico que eu já tinha separado para saber se vocês confirmaram, vocês já confirmaram, né? Esse gráfico, ele é do estudo feito pela Cleveland Clinic, com 40 e poucos mil funcionários deles, que eles compararam quantas vezes as pessoas pegaram Covid entre os funcionários, e eles eram absolutamente rigorosos nisso. Por quê? Porque a partir do momento que o funcionário era suspeito de estar com Covid, ele fazia o exame rapidamente para ser liberado, é um centro hospitalar. E aqui esse gráfico, ele mostra, é o principal gráfico do estudo, que quanto mais doses as pessoas têm
Quanto mais doses as pessoas tomaram, maior a chance de pegar Covid. Então, a pessoa com 0 doses tinha menos chance do que a pessoa com 3 doses. E para quem gosta de gráficos, vai perceber que em nenhum momento os dados cruzam, tão sólido que são os dados. Ou seja, o que os dois médicos aqui na entrevista falaram, né, o que eles estão vendo é exatamente o que o estudo da Cleveland Clinic mostrou antes. Ou seja, as pessoas mais vacinadas estão com uma imunodeficiência, um termo que eu já ouvi falar em algum lugar, né? Imunodeficiência adquirida, né? Uma síndrome de imunodeficiência. Como que isso é bastante claro para vocês? Quanto mais doses, mais a pessoa pega? É porque aumenta a chance, como se fosse... combina É como se fosse uma roleta russa, né? Então, como você tem lotes ruins, quanto mais doses você tomar, e dependendo daquilo que tiver dentro do frasquinho, maior a sua chance de ter problema. E se você já pegou um problema pequenininho com outro problema pequenininho, então você vai fazendo uma estimulação em cima de outra, o seu sistema imune, ele vai parar de dar atenção para o resto das coisas, ele vai ficar distraído daquilo. Então, por exemplo, você tem um colega nosso que gostava de falar assim, eu já tive Covid, então eu não preciso vacinar. E aí ele falava assim, eu medi meus anticorpos esses dias, está em 59. O da minha mãe estava em 39 mil, ela tomou uma dose só. Então, assim, o estímulo é muito grande, são 3 trilhões de partículas que tem dentro de uma dosezinha de mRNA mensageiro. Então, é muita coisa. Se o organismo que a pessoa não conseguir clarear isso, ir lá e destruir aquilo ali, acabar com aquela mensagem, então o estímulo é muito grande. É uma coisa assustadora. Você fala em trilhões, sabe? É uma coisa pesada. Eu tenho uma coisa que eu tenho pensado bastante, né? Porque começou a vacinação com o coronavírus, com o Coronavac, né? E a Coronavac era tida como aquela que menos efeito colateral teria. Não teria, estou dizendo. Né? E isso pode gerar uma hipótese, né? De vamos começar com uma coisa mais leve, que não dê tanto problema, para depois a gente usar lotes que têm uma vacina que provoca realmente o efeito muito mais devastador do que a Coronavac, né? Eu tenho uma suspeita aí de que a Coronavac, assim, então, primeiro não é vírus inativado, né? E tem uma coisa também que, vamos dizer assim, pode ser variável, que é a concentração de spike que pode ser colocada dentro de um frasco, né? Então, eu acho que isso é outra. Uma coisa interessante, né, que eu tenho pensado bastante também, né, é porque as autoridades, políticos, né, e determinadas autoridades que são importantes, né, e mesmo colegas médicos de grandes hospitais, por que eles não têm? Eu não vejo nenhum deles me procurando para tratar de efeito colateral de vacina. Eu acho interessante, né? Que coincidência, né? Que coisa fantástica, né? Será que esse poder, entre aspas, ele também consegue matar o Spike, né? Eu acho isso uma hipótese muito interessante. E deixa eu perguntar aqui na prática, essas pessoas que estão tendo doença respiratória recorrente, que ninguém nem faz mais exame para saber se é Covid, se é um resfriado, se é uma gripe, mas assim, o sistema imunológico está pior, né? Qual que é a orientação? Tratamento precoce, vitamina D, o de sempre, a metformina, qual tem sido a orientação de vocês? Tratar sempre? Como é que está sido isso? Eu vou dizer assim, na verdade, eu acho que a gente conseguiu um passo importante em relação à trombose, né, em relação à coagulação, porque na medida que você tem o dímero D, que você pode dosar e ver que você pode tá formando coágulos, né? Outra coisa que estava conversando outro dia com um ex-aluno meu que é vascular, né? Disse que nunca amputou tanto na vida dele, o número de amputações que ele teve que fazer, né? Então, vou dizer assim, eu acho que essa parte
ela está pelo menos encaminhada, né? Agora, do ponto de vista de ter uma ação mais eficiente contra essa parte que mexe com a imunidade, que mexe com a oncogênese, que mexe com doença hematológica, etc., etc., eu acho que nós estamos começando a trilhar um caminho, né? Eu acho que mais para frente que a gente vai ter uma medida mais eficiente, como a gente acabou tendo com a AIDS, né? A AIDS era desesperador, né? Você chegava a ter 3 pacientes que faleciam num dia, né? Era uma coisa absurda. E agora, o que me deixa por que será que nossos colegas, né, e até de grandes hospitais, o que acontece? Será que eles se beneficiam disso? Uma pergunta. Segunda, será que eles não conseguem sair do quadradinho? Né? É uma coisa curiosa, né? Para não dizer um termo mais pesado, né? Se a gente for especular sobre esse aspecto, eu acho que a partir do momento que o cara tomou vacina, ele quer entrar numa bolha de gente que só fala bem daquilo e se isolar. E aí, não quero nem ler isso. Não vou nem, não vou nem ouvir o que eles estão falando. Então o cara meio que fica mentindo para si mesmo. Talvez a impressão é essa, a minha, né? Mas assim, então essas pessoas que estão ficando recorrentes de doença, estão tratando? Como é que vocês estão pegando? O cara pega Covid uma vez, 2, 3, 4? Eu estou tratando. Eu trato desde o começo. Faço 7, 10 dias de tratamento, depois faço do Covid longo. Eu já emendo, entendeu? Ele não tem alta. Eu falo assim, você vai tomar 3 meses, vamos fazer exames, vai tomar... Aí a gente vai tomar mais 3 a 6 meses, às vezes vai ter que tomar 1 ano. Eu tenho paciente que subiu, não tem nada, nem gripar ela não tem. Mas subiu o dímero, eu já faço já o tratamento, já faço o acompanhamento do pós, que é aquela sugestão do Peter Macólogo. Eu associo ivermectina toda vez e insisto que é o que dá a melhor resposta, porque se ela tomou um imunizante que vai colocar aquilo para replicar, nós temos que replicar ele de volta, bota ele para dormir, para de replicar e vamos diminuir o nível de estímulo que a gente tem rodando, né? Então, eu faço. Eu peguei paciente 2 anos tossindo, então ela abre um quadro pulmonar, de inflamação pulmonar, de bronquite, de asma, pode chamar do que você quiser. E aí faço. Eu faço tratamento, faço depois o pós, ela para de tossir. Esses dias chegou no consultório 47, ela falou, doutora, tem 47 dias que eu estou tossindo desse jeito, dia e noite. Entendeu? Aí eu fiz tratamento de Covid, entrei com azitromicina, deu aquela melhoradinha, 5 dias, recaiu, eu fiz com doxiciclina, entendeu? Então, assim, nós vamos ter que mudar de arma, porque, né, doutor Paulo, a gente respondia com uma droga, um antibiótico 5 dias, hoje nós temos que usar 10, temos que usar 14, temos que usar 20, porque a resposta não é a mesma mais. Então, assim, antes você tinha criança... Mão, pé, boca, quando eles começaram a vacinar os pais, as crianças faziam mão, pé, boca ano passado, né, 2 anos atrás, que durava 7, 14 dias, passou a durar 20, 30 dias. Então, ficou tudo numa velocidade diferente, entendeu? E você custa recobrar. E aí eu tive que fazer ciclovir para mão, pé, boca, tem que fazer hidroxicloroquina, porque o menino está com IgM, IgG de Covid positivo, sabe? Então, assim, a mesma evolução. Então, eu brinco muito assim, quem não está levando a sério a existência da proteína spike, que não vê que a medicina hoje é uma medicina diferente do que se fazia 4 anos atrás, não está entendendo. Então, tem até aquele memezinho, aquela figurinha, né? Quem não está confuso não está entendendo o que está acontecendo, né? Ozon, que dicas... Já ouvimos as dicas da Maria Bethânia. E que dicas você tem para o médico que está recebendo pacientes com doenças recorrentes respiratórias? Pois é, em primeiro lugar, tratar da doença respiratória, né? Se você tem sinusite, tem uma pneumonia, seja lá o que for, é tratar, né? Agora, para mim, a grande questão ainda é como a gente... Porque, assim, eu andei estudando em alguns pacientes a imunidade, né? Como eu estudava com paciente com AIDS, é diferente, entendeu? Se faz CD4, CD8, que eu achei, falei, bom, eu já tinha visto o dímero D, agora vamos ver se CD4, CD8 é alterado. Não dá, não muda.
ele pega um outro setor da imunidade que eu acho que a gente ainda não conseguiu ainda fazer como fez com a AIDS, né? Que pega o CD4, né? Então, em relação a... Eu tenho usado a ivermectina, eu acho que é uma das coisas que tenho usado, com vitamina D, e tenho usado zinco junto, né? Eu tenho usado zinco. E dou por um período, assim, de 3 meses, mais ou menos, né? Uma dose mais alta de ivermectina, diariamente, 50 miligramas de zinco, e em torno de 1.000 a 5.000 unidades de vitamina D. Isso por um período prolongado, né? E geralmente melhora, mas é como a Betânia falou, não quer dizer que a coisa resolveu, né? Porque lá na frente volta, né? Lá na frente volta. E isso que você falou, eu acho muito importante, ô Felipe, né? O que o sujeito fala, bom, agora já que eu tomei, né? O que eu vou fazer, né? Entendeu? Então, isso é uma defesa que a pessoa tem, né? E fala, não, eu vai ver que eu peguei um lote que não... Agora, que lotes são esses, né, que um vem para uma periferia, né, de São Paulo, ou daqui de Atibaia, né, e o lote que vai para o hospital, o lote que vai para os políticos, né? Pode ser. Deixa eu pegar aqui um dado aqui. A gente está falando muita coisa e falando coisa que é pesada, né? E eu gostaria de mostrar um dado que é um dado recente que eu peguei também, peguei essa semana, e é um dado positivo, é um sopro de esperança, tá? Eu vou mostrar esse dado agora aqui. Esse dado aqui foi o excesso de mortalidade, tá? Alguns países soltaram já os números de 2024. Chile, Áustria, Escócia, Inglaterra, França, Estados Unidos, Noruega, Lituânia, Estônia e Suíça. Nós tivemos um grande aumento de mortalidade aqui, 2021, 2022, e em 2024 a coisa baixou do excesso de mortalidade. Então, esse excesso de mortalidade ele reduziu, tá meio, tomara que ele fique aqui. Eu não sei, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, né? Tomara que ele fique aqui sem aumentar mais. Mas, assim, aquele excesso de mortalidade que tivemos em 2021, 2022, 2023, ele baixou bastante. Previsões de vocês, que ele acha que esse excesso de mortalidade vai ficar baixo? Ou ele pode aumentar? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, eu não sei se... É no chute aqui. É no chute. Eu acho que se parar o estímulo e as pessoas começarem a correr atrás e avaliar, porque isso não existe um protocolo para todo mundo, não tem uma resposta que vai caber em todo mundo. Mas as pessoas, na hora que elas sentirem que elas estão diferentes, procurar um médico que está desperto, que está preocupado em ajudá-la, né, em descobrir o que é, né, e dar o suporte, acompanhar, dar a mão que seja, né? Então, eu acho que aí a gente pode, talvez, conseguir manter isso em imunomodulação, né, doutor Paulo? Como foi no HIV. Então, seria o VAIDS, né, essa alteração, que é a imunodeficiência adquirida causada pela vacina. Então, se as pessoas derem um tempo para o sistema imune delas e ajudarem com a vitamina D, com o zinco, né, com a ivermectina para ajudar a diminuir essa replicação desses lisossomos, e a comer direitinho, fazer atividade física, enfim, desde que ele esteja apto a tal, né? Porque hoje dá até medo de falar que a pessoa, assim, você pode ir lá e fazer atividade física, né? E sem ter essa avaliação completa da pessoa, né? É preciso que ele seja realmente avaliado, examinado, tudo. Uma coisa que eu percebo vamos dizer assim, pessoas que têm reação imediata, né? Seja morte súbita, ou coagulação intravascular disseminada, ou seja lá o que for, isso vamos dizer assim, o pessoal não se assusta tanto quanto você vê, por exemplo, esse paciente que eu relatei que morreu andando na rua, né, na calçada, passeando na sexta-feira à tarde, né? Sexta agora? Sexta no dia 10 de janeiro. 10 de janeiro. Já fazia 2 anos, ou
ou mais que ele havia sido vacinado. Ele fazia atividade física constante, ia para a academia, se alimentava de uma forma mais correta, né? Inclusive fazia jejum intermitente, fazia tudo aquilo que ele tinha assim, uma saúde realmente muito boa, né? E simplesmente caiu duro na rua. Então, isso deixa as pessoas muito angustiadas, né? Uma coisa que... Porque todo mundo que foi vacinado fala, bom, agora eu estou dentro, né? Eu estou dentro da possibilidade de ter problema, porque, vamos dizer assim, se fulano foi vacinado há 2 ou mais tempo atrás e apresenta uma complicação agora, como é que fica, né? Então, isso é mais assustador. Eu acho que ainda está crescendo, esses eventos cardiovasculares ainda estão Também acho. crescendo. E os de câncer também, apesar dessa historinha aí que diminuiu o excesso de mortalidade. Eu não tenho visto isso na prática, não. Não está vendo. Então, Não. pode ter algum viés, por exemplo, assim, como morreu bastante gente, tanto da doença quanto dos efeitos colaterais há um tempo, então pode ser que reduziu, deveria estar bem mais baixo, talvez. Ou comparar com o período anterior, né? Porque está bem mais baixo, morreram muito suscetíveis. Então, se continua alto, ela provavelmente podia estar mais baixo. Esses dias a Fiocruz soltou aqui uma matéria impressionante aqui de Covid longa. Não sei se você ver. Eles falam uma prevalência assustadora. Eles chamam de Covid longa. Vocês entendem o que está querendo dizer com isso, né? Mas a prevalência está absolutamente horrorosa, altíssima, altíssima mesmo. Eu tenho uma outra interpretação, Betânia e Felipe, que é assim, eu acho que você tem fenômenos que ocorrem, né, do ponto de vista de doença, a prazos mais curtos, né, e outras coisas que vão ocorrer mais lá para frente. Eu também não acho que está diminuindo, não, só está espaçando, né, mas estão acontecendo casos, né, que são completamente inesperados, né? Porque ninguém nem pensando nisso mais, né? Criança com AVC, não é? Eu peguei muito meninas de 11 a 15 anos sem atividade sexual com herpes genital, sabe? Pessoa que não teve atividade sexual, assim, muita, mas assim, coisa que eu nunca tinha visto antes da pandemia. Você via um caso no ano, assim, chegar a 4, sabe? Muita coisa. Quando começou o processo das inoculações, sangramento genital, uma pessoa que sangrou 1, 2, 3 meses seguidos. E aí você falava assim, isso foi por causa disso, porque assim, você tinha o evento, e eu anoto na ficha quantas doses, o nome delas e as datas, eu tenho tudo anotado. E aí eu falo assim, olha aqui, ó, que coincidência, você fez esse negócio aqui começou a ter isso. Então, eu tenho todo... Aí eu falo assim, não é coincidência? O que você acha? Falo para o paciente. E aí ele fala, sabe o que pode ter sido? Sabe? Então, assim, esses tardios é mais difícil eles se convencerem, né? Mas, assim, quando ele vem com um histórico, então, assim, teve muito sangramento. Aí teve o marido, diminuiu a atividade sexual, começou a ter dificuldade de ereção. E, assim, esses primeiros eventos, quando começou a vacinação, duraram 2, 3, 4 meses. Quem conseguiu fazer o clearance, mais ou menos conseguiu seguir a vida adiante, com tratamento ou sem tratamento. Entendeu? Então, assim, dificuldade de atividade sexual, hemograma, você lembra, doutor Paulo, chegava todo mundo com 11 de hemoglobina? 11, 10, 11 e poucos, leucócitos caíram para 3, aí a plaqueta tomava um tombo, a gente olhava aquilo e falava assim, gente, essa spike está batendo na medula, né? E aí, você fala assim, nós vamos repetir, vamos acompanhar, e tinha gente que voltava ao que era, né? Com mais 2, 3, 4 meses, a pessoa recuperava e seguia a vida. E outros não, só que esses, eventualmente, podem ter um exossoma ou outro, ou dentro da célula intestinal, ou dentro da microbiota intestinal, e aí, quando ele tiver uma outra virose qualquer, ele associa e faz uma reativação de um quadro de Covid. Então, ano passado teve muita dengue. Dengue com tosse. A pessoa estava no quarto de dengue e começava a tossir.
Entendeu? Você falava assim, olha, a pessoa está com dengue, está com diagnóstico de dengue e está tossindo. Ele reativou o Covid dele, baixou a imunidade. Você chegava lá, olhava, a ferritina estava 1000, os exames de fígado todo alterado. E outra coisa, outras reativações também, né, doutor Paulo? De EBV, de, né, Epstein-Barr, de citomegalovírus. E eles estão durando mais tempo, assim, para negativar e para poder baixar. Eu vi há pouco tempo atrás, inclusive lá em São Paulo, um caso que já tinham feito, assim, ficou internado nos melhores hospitais, um pessoal que tem muitas condições econômicas e tudo, é uma menina de 30 anos de idade, ela estava sem diagnóstico, né? E, na verdade, ela tinha uma inflamação que pegava a boca, né? Pegava a faringe, pegava a língua, toda essa região, e na verdade, eu pedi, parecia uma primeira infecção hepática em adulto, né? Eu pedi sorologia para herpes e deu uma sorologia estourada, entendeu? Ou seja, será que foi reativação? É difícil um adulto não ter tido contato com herpes, né? E ela teve, e assim, o tratamento surtiu efeito, porque ela já estava com alguns gânglios que estavam querendo fazer retirada do gânglio com suspeita de câncer, né? E, afinal das contas, o tratamento para herpes simples resolveu a situação, né? Os dados aqui são assustadores. Eu estou pegando aqui os dados do estudo, desse levantamento da Fiocruz. Não sei se é um estudo revisado por pares, mas aqui é assustador. 91% dos entrevistados relatam pelo menos um sintoma. E 71% afirmam vivenciar pelo menos um sintoma frequente. Do total do entrevistado, 39% autorreferenciam síndrome pós-Covid, mas apenas 8,3% tiveram o diagnóstico de Covid longa. Esse Covid longa, sabemos bem o que é exatamente. Esse Covid longa, para mim, não desce. Covid longa em não vacinado. Vamos lá, pergunta clássica aqui. A pergunta assim: você atenderam muito não vacinados? Como é que foi a Covid longa nos não vacinados? Mas foi antes de existir a vacina, nós tivemos alguns Covid longos. Lembra, doutor Paulo? Inclusive, que tiveram trombose depois da Covid. Então, assim, naquela primeira, segunda onda, né, que teve aquelas principais mortes e tudo, algumas pessoas tiveram Covid longo, porque elas inflamaram muito. Então, elas realmente... E a maioria não fazia o tratamento que a gente fazia, né? Então, assim, o que eu te falo, quando ele é adequadamente tratado, a chance de ele fazer um Covid longo era muito pequena. Mas o caso grave, mesmo tratado, às vezes você tinha que manter aquele tratamento um pouco mais tempo. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que não teve um Covid grave, mas a mãe tinha tido uma trombose na perna, e eu tratei o Covid e deixei ela anticoagulada 6 meses. Na época a gente não sabia se deixava ou não, né? No dia que eu tirei o xarelto dela, não deu 15 dias, ela fez uma TEP. Pequena, mas fez. Então, assim, e ela não se vacinou, continua não vacinada até hoje, entendeu? Então, assim, é difícil a gente dizer isso por causa da conjunção da genética também, né? Mas agora acho que assim, hoje não, hoje é tudo pós-spike, é spike longo. Não tem jeito de você separar. Porque, assim, na verdade, a chamada longa, né, são as complicações que levam a torná-la longa, né? Enquanto que essas que, vamos dizer assim, porque ninguém levou muito em consideração se teve ou não teve Covid, fez vacina e mandou fazer repetir, etc, etc, né? Para mim, isso é muito mais uma doença ligada ao spike das vacinas do que tem a ver com a doença Covid, né? Porque, na verdade, é isso, o spike que provoca a doença, né? E acho também que talvez as concentrações de spike fossem diferentes nos lotes. Nos lotes. Sim. E outra coisa que teve um colega nosso que também falou aí bastante, aí, porque a Ômicron está dando muito Covid longa, a Ômicron, ela dá sintoma leve, dá muito Covid longo. Não, porque a Ômicron veio e já estava todo mundo vacinado, nós tínhamos mais de 80% de pessoas no país vacinadas. Então, esse Covid longo, que a Ômicron era uma infecção leve, ele só reativou a proteína spike que a pessoa tinha, e ela ativou e ficou inflamada. Não tem nada a ver com a Ômicron,
A Ômicron só desencadeou o processo de inflamação. É, Quem mantém esse processo do fogo morno é a proteína spike. porque, veja só, gozado você ouvir pessoas relatarem que tiveram 3 vezes a doença Covid, né? E, na verdade, por exemplo, muito do que está acontecendo agora, que é por queda da imunidade provocada pela vacina, coloca-se, por exemplo, assim, tem resfriado mais frequente, tem sinusite, tem mais isso, mais aquilo, e coloca tudo como se fosse um diagnóstico de Covid. Entendeu? Isso é outra coisa que está acontecendo. Quer dizer, tem sujeito que teve 5 vezes teve Covid, entendeu? Tem aqui um inseto aqui no... Entendeu? Então, isso não é Covid, isso aí é efeito prolongado da vacina, do spike, entendeu? Entendi. Eu acho que essa coisa está mal explicada ainda para mim. É porque a gente tem a questão do microbioma também, né? Então, tem aquele trabalho da Sabine Hassan, nos Estados Unidos, né? do Progena Biome, que ela pegou a amostra do bioma intestinal do pessoal antes de vacinar e depois. Então, ela coloca, depois de 2 doses de mRNA, você zera as bifidobactérias. Então, você altera a sua imunidade por alteração intestinal. Então, a gente está tendo realmente mais constipação, mais má digestão, mais síndrome de hiperinfestação fúngica. Então, para mim, por exemplo, as candidíases que não somem nunca mais, né? Então, assim, tem todo esse processo. E daí você vem com as alterações sistêmicas, né? Com cansaço, com endotelite e tudo. Então, a gente tem essa alteração no nosso microbioma, que leva a esse processo crônico. E essa pouca responsividade do nosso sistema imune. Então, nós tivemos isso tudo. Eu fico pensando assim, quem que projetou isso nessa arma? Pois é, eu tenho pensado muito, Betânia, assim, porque assim, eu tive uma vivência muito grande, né? Muitos pacientes que eu vi de AIDS eu não tenho nem conta, né? E assim, eles apresentavam muito mais um problema de imunidade ligado a infecções, né? Por exemplo, assim, uma das grandes causas de morte era toxoplasmose cerebral, né? Você tinha pneumociste carírea no pulmão, você tinha mais casos de câncer, principalmente ganglionar. Eu segui alguns, né? E agora o comprometimento de imunidade, que o mesmo autor, né? Ele só trocou trocou o macaco por morcego, né? O que acontece? Ela tem um comprometimento menor nessa imunidade relativa a outras infecções, ela é muito mais para o lado de pegar inflamação de coração, ela está muito mais ligada a vários tipos de câncer, né? Eu acho que, vamos dizer assim, são pontos diferentes da imunidade. Sim. Como eu tinha essa experiência grande, né, em relação à AIDS, né, eu estou percebendo que, vamos dizer assim, é diferente. Ele deu um tiro no lugar, agora está dando um tiro no outro, entendeu? E mesmo os leucopênicos, né, eles baixam os linfócitos brancos, que são os da defesa, e na hora que a gente faz o CD4, CD8, ele ainda está numa relação normal, né? Os que eu fiz aqui, sabe, doutor Paulo? Então, ele realmente ele vai por outra via. Mas, assim, ele dá uma baixa sistêmica mesmo, né, no total. Então, a gente ainda vai ver muita coisa ainda. Eu acho que nós estamos começando a compreender esse processo. E aí a gente não sabe a prazos mais. Nas vacinas, onde você tem a produção de spike continuamente, a gente não sabe isso. Né? E como isso vai ser no sistema reprodutivo dessas crianças que foram afetadas intraútero, né? Então, essas crianças, nós não sabemos como o sistema reprodutivo delas, não sabemos se elas vão ter puberdade. Se elas vão ter puberdade, se isso aí já não vai ter destruído, porque existe uma transformação em tecido conjuntivo, que é essa síndrome inflamatória sistêmica, ele vai levando a uma fibrose. Então, se esses ovários não vão fibrosar, esses testículos, essas crianças foram submetidas a essa proteína spike intraútero. Nós não sabemos, não existe estudo. Nós não sabemos o que isso vai acontecer. Tomara que não seja tão grave. Eu fico torcendo. Alguns vão escapar, né? A velha história. Alguns vão escapar, porque os mais graves de todos a natureza já aborta, né? Olha, já estamos com 1 hora de programa, muito agradável. Eu queria pedir
para não ficar longo para quem vai ouvir também, eu queria pedir uma finalização de cada um, e a gente pode fazer mais vezes, explorar outros temas, quando saem novos estudos e tudo mais. O Zon, quer fazer uma finalização? Pois é, eu tive uma vivência muito intensa, né, e muito dolorida, né, com a AIDS, né, porque você acaba fazendo vínculos, né, de amizade com pacientes, aquela coisa toda, doença crônica, né, e é imaginar que quando surgiu o tratamento, vamos dizer assim, houve um certo retardo na aplicação do tratamento em função do próprio A Big Pharma, bate sempre. Daquele cara. E agora, eu vejo assim, eu acho que uma parte a gente já melhorou, que é essa parte da coagulação, né? Eu acho que a parte, por exemplo, que está ligada à parte do surgimento de câncer, a alteração dessa outra parte da imunidade, eu acho que nós estamos ainda engatinhando, né? Eu acho que a gente acho que tem um caminho ainda para percorrer, mas eu tenho certeza que a gente consegue. Eu sou otimista em relação a isso, que eu me lembro que aconteceu com a AIDS, foi ótimo, né? Eu não sei o que vai acontecer com as vacinas mRNA, aquele estudo da Nature, que pôs o IgG4 para tomar conta de vírus. O que vai acontecer com as pessoas pegando a doença recorrentemente e o corpo das pessoas pondo a área que cuida cuida de alergia. Só que acontece o seguinte, um vírus não é pólen, né? Pólen não multiplica, vírus multiplica. O que vai acontecer em longo prazo, ninguém imagina, né? Alguém vai ter que esperar. Eu acho assim... O Jordão entrou aqui. O Jordão, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Jordão. Desculpe, eu tive problemas ali na entrada, depois na continuidade, caí e tal. Voltei, estou vendo que é aqui no finalzinho. Queria fazer só uma pequena introdução. O Alzon estava... Posso fazer uma provocação antes do término? Claro, chamamos para isso. O que eu achei assim, interessante. Vejam, eu não sei, Felipe, que você... Nós estamos com duas pessoas maravilhosas, né, como convidados hoje, para apresentar a realidade na clínica, no consultório, né, no hospital, dos pacientes que chegam. O professor Paulo Ozon, todos conhecem, formou gerações de clínicos e de infectologistas. Aliás, houve quem o nomeasse e o chamam de o House brasileiro, né? Se referindo ao ator daquela série famosa aí de TV, o House. A doutora Maria Bethânia de Almeida, uma gineco-obstetra muito especial, também coordenadora, né, do Médicos pela Vida, sem sombra de dúvida, uma das pessoas que mais tem estudado na Covid nesses 5 anos. E na área delas, né, se dedicado com muito afinco. Então, a experiência diuturna dessas duas pessoas, eu penso que trouxe bastante elementos estimuladores, né, de um debate. Estimuladores não só da percepção dos médicos, com o estímulo, né, se debruçar sobre a matéria, mas também de percepção das pessoas para estarem atentas e cuidar da sua saúde e da sua vida. Bem, aqui a gente trazendo para o centro, eu achei uma coisa muito importante, tudo que vocês falaram nesse momento, que foi trazer um paralelo entre a epidemia de AIDS e hoje a epidemia de spikepatia. Sendo, né, que uma lá atrás, e aí a gente vai fazendo, não conseguimos deixar de fazer algumas comparações, né? A primeira delas é que nem sempre é necessário uma vacina. Aí está aí para provar. Então, morreu muita gente e tal, vem a vacina, não vem.
40 anos depois, nada de vacina. Mas as pessoas já não morrem mais de AIDS. Então, as drogas que vieram na sequência, os coquetéis que vieram na sequência, conseguem preservar a vida das pessoas, que, em se tratando, garantindo ali a imunomodulação, conforme referido por Betânia, eles vão falecer de outra coisa, e não de AIDS. Primeiro aspecto. Aí, segundo aspecto, mostrou também uma coisa que uma vacina, uma tentativa de vacina de forma precipitada, pode fazer mais mal do que bem. Então, nós tínhamos uma pandemia, que era do SARS-CoV-2, Covid-19. Não vou entrar aqui na análise das suas causas, de ter sido um ganho, de ter sido um vírus saído de um laboratório com ganho de função, e aí para causar uma pandemia que foi eminentemente ocidental. Também na parte da Ásia, mas a gente não pode dizer que ela foi uniforme no mundo todo. Assim como o padecimento das pessoas também não foram. Tá? O Ocidente padeceu de uma forma. A África, a paupérrima África, sofreu bem menos. Basta você comparar a mortalidade aqui no Ocidente, no Brasil, Estados Unidos, com países africanos, notadamente a Nigéria. Eu lembro que fazia tempo a gente comparava 700 mil mortes no Brasil com 4 mil mortes na Nigéria, um país com população de 240 milhões comparado com 212 ou 216 no Brasil. Então, essas coisas elas vêm trazendo para cá, e aí vem aquela discussão dos medicamentos reposicionados, né? E hoje o que é que nós temos pela frente? Então, o que a gente acabou vendo? Que a proposta de vacina, na verdade, se transformou, na sua grande maioria, em plataformas de RNA mensageiro e de tecnologias genéticas. Ou seja, na verdade, foi um grande experimento que buscava evoluir a vacina no seu conceito usual, de um micro-organismo morto ou atenuado. Tá? Então, olha, a tecnologia nova, sim, a tecnologia nova, a tecnologia preponderantemente do RNA mensageiro. Tecnologia descoberta há 40 anos para o tratamento do câncer, que nunca conseguiu lograr êxito. Então, por que conseguiria agora, no meio de uma pandemia? São perguntas que precisam ser respondidas porque existem. E muita gente começou a não responder porque precisa haver respostas. Né? Porque pessoas ficaram sequeladas ou morreram em função do experimento, ou dos experimentos, de uma maneira mais ampla. Então, você traz aqui essa história do paralelo, né, entre AIDS e hoje seria VAIDS, né, a síndrome da indeficiência causada por vacina. Causada por vacina, que, na verdade, não é vacina, mas um grande experimento. Então, isso nós temos que fazer na prática. Foi que o professor Paulo Ozon, minha colega Betânia, trouxeram aqui, ajudado na pontuação ali pelo Felipe, né? Achados do dia a dia. O que é que a gente tem visto no dia a dia? Então, a gente viu lá no início, e aí vem a questão da mortalidade que você levantou, Felipe, agora há pouco, muita gente morreu a partir de 2021. Tá? Esse aumento de mortalidade por todas as causas. A partir de 2021, depois dos experimentos vacinais. Aí, muito bem. E aí as primeiras morreram porque haviam também patologias que são mais graves ou mais mortais, ou são mais imediatas. Né? Então, as vasculites certamente levaram a infarto, inclusive em jovem, em criança, né? Os tromboembolismos, né? o câncer turbo. Então, algumas patologias vieram assim. Outras, elas são mais insidiosas e vão mostrar a sua face, né, ao longo do tempo, não tenha dúvida. Então, principalmente na área, por exemplo, da Betânia, que o Paulo Ozon também colocou aí com muita propriedade, a infertilidade, as doenças, né, do aparelho reprodutor masculino e feminino, né? Mas as outras doenças que tem. Aí nós temos uma pleiade, né? Uma infinidade descritas nas bulas das vacinas, entre aspas, nas próprias bulas. O que é interessante.
Então, assim, não tem novidade, ninguém está inventando nada. E aí, quando você traz, depois dos próprios documentos ofertados e apresentados pelas farmacêuticas produtoras das injeções experimentais, a gente tem hoje mais de 3.500 estudos científicos. A média são 3 por semana, evidenciando essa realidade. Então, aí você traz... A grande questão de fundo é: e por que essa realidade não é reconhecida por todos? Primeiramente, né, pelos médicos, que muitas vezes acontece, mas ninguém coloca aqui, olha, eu vou levar em consideração. Será que pode? Olha, qual é a possibilidade da spike, né, pós-injeção experimental? Eu falo, isso não é uma coisa difícil, porque quando você pega o serviço de paramédicos nos Estados Unidos, dos socorristas, né, nas equipes de primeiro socorro, quando são chamados, equivalente ao SAMU, os bombeiros daqui, a primeira pergunta hoje que se faz é: você é vacinado? Foi vacinado? O sujeito está com uma suspeita de infarto, de um AVC, de um tromboembolismo. Essa é a primeira pergunta que fazem hoje. Mas a gente não vê os nossos colegas formularem essas perguntas no dia a dia, nem levarem em consideração, por exemplo, mortes suspeitas que podem ter, sim, uma relação de causa e efeito, e não se pedir, por exemplo, necrópsia sistemática dos pacientes, onde você não tem uma causa determinada e que haja suspeita, né, da spikepatia. Então, por que isso é importante? Então, primeiro, pelos próprios colegas. Segundo, pelas autoridades, as autoridades sanitárias, a nível municipal, estadual e federal. E por que isso? Porque ninguém cuida, nem ninguém trata de algo que não foi reconhecido. Simples assim. Precisa haver o reconhecimento. Eu já ouvi colegas dizer: mas nunca vão reconhecer porque não vão admitir a culpa. Oi, e vão deixar os nossos cidadãos, nossas mulheres, nossos homens, nossos adolescentes, nossas crianças, já não estou falando dos idosos que já estão morrendo, estão matando os idosos. Isso era o primeiro grupo de risco. Quem eram os idosos? Morresse logo. Era assim que se pensava, né? Eu fico imaginando, porque tudo sinalizava nessa direção. Mas o que eu falo é o seguinte: essas pessoas vão ser abandonadas? Esse estudo da Fiocruz, mostrando aí na Covid longa, ou pós-Covid, alguma coisa assim, eu considero algo importante, é uma iniciativa importante. Por que ela é importante? Porque ela está apontando um problema. Agora, e qual é a real causa do problema? Pode ser que os pesquisadores tenham achado, não, o sujeito teve Covid e está tendo essa repercussão agora. Ora, toda a população brasileira teve Covid. Tem perguntas que são muito óbvias, são até infantis, pelo amor de Deus. Aí você vai, todo mundo teve que ter pós-Covid, como que foi essa história? E o diagnóstico, como que se dá? PCR serve para quê? Para diagnóstico de Covid? Quais os exames laboratoriais que teriam, né, o condão de fazer um diagnóstico adequado, né, correto de Covid? Mas, enfim, quando a gente traz para a pandemia e compara lá com a AIDS, aí volta a bater na tecla, porque eu acho que foi muito bem trazida. Então, o aparecimento, principalmente de herpes e de algumas infecções que são imunodependentes, que mostram uma direção. Isso é um fato inefável. Então, aí assim, e você tem as repercussões aqui na sequência. Como é que vamos lidar com isso? Por incrível que pareça, do jeito que tu vê esse enfrentamento a nível individual, lá atrás, no momento da Covid, as pessoas procurando ver os tratamentos, o uso franco, aberto, né, de reposicionados, né, tratando a doença. E aí a gente vê hoje que, na verdade, você tem novos desdobramentos. Aí você vê a utilidade dos reposicionamentos de fármacos, né, baratos, seguros, acessíveis, e hoje, notadamente, a cada dia que passa, se mostrando mais eficazes. Então, nós temos novidades boas também, né, no cenário, a partir não de fármacos novos, com custos bilionários, mas de medicamentos já reconhecidos, antigos, que mostram muitas utilidades. E aí, nessa questão, inclusive, específica do câncer, está na ordem do dia, porque tem muitos colegas, não só no Brasil, mas fora, por exemplo, tratando a ivermectina com câncer, e mais alguns imidazólicos. Então, assim,
nós temos uma nova fronteira, mas ela precisa sair da iniciativa individual, dos médicos, de alguns estudiosos, da iniciativa privada, porque tem alguns setores privados que estão aqui investindo nisso, até porque tem uma repercussão econômica, né, social e econômica importante, e se precisa enfrentá-la. Então, eu penso, passou do momento das autoridades reconhecerem, porque isso está vindo, está na ordem do dia, não adianta mais tapar o sol com a peneira. Então, eu penso que o mais importante nesse momento é nós sabermos como isso deve ser enfrentado. Precisa ser enfrentado, como o que é que está faltando para as autoridades sanitárias e os governantes, né, terem o nível de sensibilização adequado para poder enfrentar. Se você for para alguns colegas de formação clássica, aqueles que estão assim, que não conseguem ver aqui ao lado, aí eles vão estar sempre aqui na negativa, sem dar, inclusive, a oportunidade de dizer, não, vamos testar, vamos ver, eu posso estar certo, eu também posso estar errado, vamos ver se confirma. Então, assim, né, nesse sentido, eu acho que o Paulo Ozon falou sobre algumas formas de enfrentamento, a Betânia também, mas eu, para fechar o raciocínio, para que as pessoas, né, entendam, quando a Betânia fala da imunomodulação e do que a gente precisa fazer, eu penso que, independente, não precisamos entrar aqui em detalhes de doses medicamentosas, nada, mas eu penso que na sinalização, né, de fármacos que possam ser utilizados e os cuidados que se precisam ter, né, e que exames periodicamente, né, precisam ser feitos e aqui em intervalos, para que as pessoas possam, né, elas possam aprender a se defender, a saber de que recursos podem lançar mãos para se defenderem. Eu acho que, para fechamento, se pudessem, se o Paulo Ozon, o professor Paulo Ozon e a Maria Betânia pudessem falar sobre isso, eu acho que seria um fechamento perfeito. Me desculpem se eu me alonguei um pouquinho. Seu microfone está fechado, Felipe. Está aberto. Vamos, então, para a finalização. O Zon tinha começado uma finalização, agora entrou mais informações. O Zon, primeiro você. Pense numa finalização, que mensagem você gostaria de passar? Eu acho, assim, além da gente pensar numa solução, um determinado medicamento, ou descobrir novas... Porque, na verdade, o nosso sistema de imunidade é muito complexo, né? Então, na hora que talvez descobrir mais outros caminhos, talvez a gente consiga tratar dessa... vamos chamar de coisa, né? Porque isso não é vacina, não é... Isso deve ser chamado de coisa, porque não é vacina, né? Ou isso, ou como acontece com o nosso organismo, ele pode encontrar formas, né, de mudar algumas coisas, né? Basta você dizer, o sujeito nunca teve contato com qualquer vírus, né, seja sarampo, seja qual for, de repente ele consegue reagir, consegue equilibrar e consegue resolver sozinho os problemas. Acho que, na verdade, tem as duas coisas aí, né? É o que ocorre hoje com AIDS, eu tratei de muita gente com AIDS aí, você faz contagem viral hoje, está todo mundo indetectável, e tem alguns pacientes até que, por conta própria, já deixaram de tomar o remédio. E continua com a imunidade boa, né? Então, eu acho que o nosso organismo pode encontrar soluções também. Maria Betânia, por favor, doutora. Eu vejo hoje que a maioria das pessoas, às vezes, elas ainda acham que podem ficar esperando as coisas solucionar por conta própria. Então, eu penso o seguinte, a pessoa que se inoculou 1, 2, 3 vezes, se for mais, então, já está implícito, tá certo? Eu não deixo mais os meus próximos amigos, meu irmão, minha mãe, meus filhos e as pessoas próximas terem hoje uma virose e não se cuidar. Então, eu sou a favor dos antivirais reposicionados. Então, nós temos aí, eu não posso deixar de citar, a nitazoxanida, que a gente não tinha falado nela hora nenhuma, que inclusive está em bula para diarreia. E eu estou cansada de ver o povo ir para o pronto-socorro, ter uma diarreia e ser receitado antibiótico. Né? Ninguém lembra de receitar um antiviral.
com a nitazoxazonida, que é a primeira escolha, as arboviroses são a primeira escolha, e eu hoje dou 2 antivirais. Então, é o quadro inicial, igualzinho era a Covid, o quadro inicial, nós vamos fazer 2 antivirais. Nós temos a hidroxicloroquina, temos a ivermectina, nós temos o albendazole, nós temos fenbendazole, nós temos nitazoxazonida, tá? Nós temos os nossos moduladores, que é a vitamina D, que tem que estar sempre acima de 40, né? Eu tenho zinco, eu tenho selênio, eu tenho aí os moduladores intestinais, nós temos aí os nossos probióticos, e pode ser kefir, kombucha, pode ser até um Yakult, enfim, né, uma levedurazinha. Então, assim, nós temos muita coisa que a gente pode fazer. Então, vamos tomar própolis, gotinha de própolis com limão, com açafrão de manhã cedo, né, que é um shotzinho da imunidade, que é conhecido aí. Tem muita coisa que pode ser feita, né, doutor Paulo? Então, tem muita coisa que está aí, está na natureza para estimular você a ter uma melhor resposta. Então, se você está inseguro, procura o seu médico de confiança. Né? Procure o seu médico de confiança, porque ele vai avaliar você. E procure um médico que foi xingado durante a pandemia, que aí ele é um médico que fez alguma coisa. Porque se o médico que você admira, ele não vê um checador de fato xingar ele de negacionista. Não teve sua página bloqueada. Não teve o Facebook suspenso. Bloqueado. Se não caiu postagem dele no Instagram, ele é um péssimo médico. É um péssimo médico. Eu falo de confiança, é para falar que sou eu, né? Assim, né, Felipe? Então, assim, hoje em dia, a minha cidade tem 13 mil habitantes, então eu não me vacinei, pedi para todo mundo não se vacinar. Quem se vacinou, eu pedi para ficar 30 dias sem marcar consulta, para evitar o meu shedding, né? E eu falava assim, isso é para a pessoa ficar de castigo, para ela pensar no que ela fez, com cuidado, com carinho e tal. Então, assim, é lógico que não evitou nada disso, porque as pessoas mentiam, iam lá assim mesmo, e eu atendi o povo com Covid o dia inteiro, e estava tudo certo. Né? Porque eu tomava aqueles comprimidos, né, uma vez por semana, depois passei a tomar 2, né? E segue o jogo, segue o barco. E aí eles ficaram de olho em mim, eu de olho neles, aí eles ficaram esperando eu adoecer, e eu não adoeci, né? Então, assim, hoje as pessoas que têm medo e não têm para quem falar, elas vão falar com quem? Comigo. Elas chegam lá e falam, olha, eu fiz isso, eu tomei, nossa, achei que tinha tomado 2, tomei foi 3, doutor, que arrependimento e tal. E a gente fala, não, vamos ver, vamos acompanhar, vamos ver o que a gente pode fazer. E é isso, é saber que ele tem o que ser feito, que ele não está abandonado. Como ele não ficou abandonado na época do Covid, né, doutor Jordão? Nós estávamos aí trabalhando, fazendo tratamento precoce, acolhendo as pessoas, recebendo as pessoas, nós continuamos aqui. Bom, em 3 minutos vai dar aqui 1h30. Então, vamos encerrar. Antes, eu vou contar uma história. Eu não sou médico, né? Então, e também não posso ser acusado de ensinar automedicação para as pessoas. Mas eu tenho própolis em casa. Se eu acordo de manhã com um espirro, que eu não sei se é poeira ou se vai ser alguma qualquer coisa, a primeira coisa é tomar o própolis. E passa sempre, na hora. Então, é uma dica minha. Alguém... 1 minuto para falar só, aqui para 1h30. Felipe, só aproveitar aí rapidamente, lembrando que quando a gente fala de própolis, e aí quando você quer um reforço, é o própolis verde 70. Mas, então, é que eu li os estudos de própolis verde durante a pandemia, achei espetaculares, um feito na Bahia, pelo Hospital Copa d'Or, depois ninguém nunca mais falou isso. E eu li também uns estudos na Turquia, que não é o própolis verde, é um própolis anatolian, porque o verde parece que é o tipo onde a abelha vai coletar o negócio. Então, aqui o nosso aqui na nossa vegetação é o própolis verde. E o própolis que funcionou lá na Turquia era o própolis anatolian. Própolis, mas também funcionou muito bem contra a Covid. Né? Mas não existe só agradecer. Diários, né? Então, vamos fechar? Só uma coisa, me permitam, na fala da Betânia, ela trouxe algo aqui interessante. A vitamina D. Né? Aliás, o hormônio D. Tá? O hormônio D. A gente chama de vitamina, a gente sabe pela multiplicidade de funções, né, que ela tem, que hoje
é considerado um hormônio. Muito bem. O que acontece com o hormônio? Só para que vocês entendam. A gente sempre trabalhou com fatos. 5 anos, 2 metros pela vida trabalhando com fatos, que é uma coisa que o Felipe Rafael bate sempre e segue uma linha, eu acho, tampa, que é fatos. Porque dizem que contra fatos não tem argumentos. Vitamina D. Sociedade, a gente pega os colegas até endocrinologistas, né, passando doses de manutenção aí diárias de 1.000 unidades, 2.000 unidades de vitamina D. Uma coisa. Segundo, os parâmetros para dizer o parâmetro normal, laboratorial normal de vitamina D. Aqui no Brasil se aceita 30, 20. Aí eu já perguntei a alguns colegas, inclusive endocrinologistas, não, porque a Sociedade Brasileira de Endocrinologia refere esse patamar como sendo adequado e para a dose de manutenção 1.000 unidades dia. Aí a gente pega e compara com a Sociedade Americana de Endocrinologia. O parâmetro deles é de um mínimo de 60 no sangue. É de 60. E a gente vê, os estudos que se debruçam sobre isso mostram que quem tem, e a gente viu, inclusive, durante a pandemia, quem tinha pelo menos 60, se pegasse Covid, era muito leve. E quem tinha de 80 para cima, praticamente não pegava Covid. E os estudos, em geral, mostram que você tem uma dose sanguínea de 80, 100, de vitamina D, é uma outra história em termos de imunidade. E aí a gente vê essas contradições. Então, estou trazendo isso à baila, porque faz parte do que a gente vê, vamos dizer assim, como uma representação formal, e aí até questionar mesmo como é que se dão os estudos dos funcionamentos das sociedades de especialidade. Né? Se, de repente, eles são reflexo, repercutem em estudos científicos, ali no dia a dia, mais atualizados, ou se refletem apenas a posição de um presidente de uma sociedade ou, no máximo, de uma diretoria. Então, assim, no dia a dia, eu acho que cada dia se torna mais premente a questão das evidências científicas e dos estudos evidenciando fatos. Fatos. Obrigado, gente, e uma boa noite. Muito obrigado para todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um técnico aqui que vai fechar. Obrigada, Felipe. Obrigado. Obrigada,